Shabbat Shalom, meus amores, bom dia. Estamos aqui reunidos, né, neste sábado no Oséias Kids. Temos aqui hoje a Ayla, o Asaf, a Mayra, a Luísa, a tia Raquel e eu, a tia Andréa, estamos aqui, né? Vou pedir para a tia Raquel fazer uma oração para nós iniciarmos. Amém? Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, de cada uma aqui, Senhor, da Ayla, do Azaf, da Mayra, né? Eu quero colocar diante de ti, Senhor, a vida da Andréia, tudo aquilo que será falado. Te agradeço pela vida da profeta Luíse. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Que nós possamos aprender, Senhor, com essa lição sobre os filhos de Isaac e que nós possamos colocar em prática, Senhor, na nossa vida a cada dia. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que tem feito em nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, né? Na semana passada, oi, Amária. E na semana passada nós falamos sobre, deixa eu abrir aqui, é, sobre Abraão, sobre a promessa, né? Sobre o chamado do Senhor para a vida de Abraão. E hoje nós vamos falar sobre os descendentes de Abraão, certo? E lembra que vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Gênesis, para a gente começar. Em doze, Gênesis, capítulo 12, versículo um e 2. Gênesis 12, versículo um e 2. Achei. Pronto, você pode ler, por favor, Zaf? Ora, ó Altíssimo, disse Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha só, a promessa do Senhor para Abraão: de ti farei uma grande nação. Só que Abraão e Sara, eles já eram velhinhos e não tinham filhos. Só que, como o Eterno prometeu que faria deles de Abraão uma grande nação, ele ia dar um filho para Abraão. Quem sabe o nome do filho da promessa, do filho de Abraão? Quem sabe o nome? Isaac. Isaac. Muito bem, Asaf. Isaac é o nome do filho de Abraão, né? Então, porque assim, mesmo Abraão, né? Nós falamos na semana passada, e como aqui a gente acabou de ler, o Asaf acabou de ler, mesmo Abraão, sem saber para onde ele ia, né? Ele obedeceu o chamado e a voz do Senhor. E como a gente está falando, né? Abraão teve um filho, na verdade, Abraão teve dois filhos, mas o filho da promessa era Isaac. Então, nós vamos falar sobre Isaac, certo? É, o Eterno cumpriu a promessa que ele fez para Abraão e deu Isaac. Isaac também é, é,
E com isso nós aprendemos o quê? Que o Senhor, ele cumpre a promessa dele. Então, quando o Senhor nos promete algo, ele vai cumprir. Não importa o tempo que passar, ele vai cumprir. Por quê? Porque o Senhor, ele tem um plano para a minha vida, ele tem um plano para a vida do Azaf, da Mayra, da Ayla, né? Da tia Raquel, da tia Louise. Ele tem um plano para as nossas vidas, certo? E também, com esse plano, ele tinha um plano o quê? Para a vida de Abraão, que era o quê? Ser pai de uma grande nação. Então, quando mais velho, Isaac, ele se casa com a Rebeca. E a Rebeca, ela também teve dois filhos. E os filhos, eles eram gêmeos, ou seja, eles cresceram juntos na barriga de Rebeca. E a partir daí a gente vai ver, né, que teve Abraão, Isaac, Jacó. E da partir de Jacó é que o Senhor começa, sabe, a fazer a grande nação. E aí a gente vê a nação de Israel hoje, que são o quê? Descendentes de Abraão. Então vamos lá. Para a gente chegar até lá, né, na descendência, na nação de Israel, foi começando o quê? Aos poucos. Então, de Abraão teve Isaac, Isaac se casou com Rebeca, né? Rebeca teve dois filhos chamados Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos, eles cresceram, né? O que quer dizer gêmeos? Que cresceram juntos, dentro da barriga da mamãe deles, que era a Rebeca. Só que na hora de nascer, aconteceu uma coisa. Esaú, ele nasceu primeiro. E Jacó, sabe o que Jacó fez? Nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Ó, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Gênesis, em Gênesis ainda, no capítulo 25 e no versículo 25 e 26. Olha só como está escrito. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. E depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Então, olha só. E a gente estava falando acerca do nome, né? Como o nome representa a pessoa, a personalidade da pessoa, né? Com todo nome ele tem o quê? Um significado. E por que que o primeiro que nasceu chamou Esaú? Por quê? Porque ele era todo peludo. E Jacó, por que chamado Jacó? Porque Jacó queria o quê? Usurpar, queria ficar no lugar de Esaú. E é justamente isso que acontece. Jacó, ele fica conhecido como aquele que engana, como um enganador. Quando eles eram ainda crianças, assim, né, na fase aí do desenvolvimento, sabe o que acontece? Esaú, ele gostava de ficar no campo, ele gostava de caçar. Shalom, shalom, missionária, seja bem-vinda. Ele gostava de caçar. Aí, Jacó ficava mais em casa ali, né? Pastoreando, cuidando ali das ovelhas. Aí, um dia, Jacó fez uma comida bem saborosa e Esaú chegou do campo, chegou da caça com muita fome. Queria comer. Aí, pediu um pouquinho da comida para o Jacó. Aí sabe o que Jacó fez? Ele fez assim: olha, Esaú, eu te dou a comida, mas você tem que me dar a primogenitura. Jacó queria assumir o lugar de Esaú. E sabe o que Esaú faz? Ele despreza a primogenitura. Mas, tia André, o que é primogenitura?
Primogenitura é o filho mais velho, é o primogênito. Naquele tempo, o primogênito ele tinha direito à bênção do pai, a receber a bênção maior do pai. Então, o que é que Esaú faz? Ah, eu quero lá saber de bênção agora. Eu tô é com fome, Jacó, eu quero comer. Então, eles fazem ali aquele acordo. Esaú despreza, entrega para Jacó a primogenitura e Jacó dá a comida saborosa para Esaú. E a vida segue. Os dois continuam ali crescendo, o pai vai envelhecendo, cada um fazendo a sua função. E o que que a gente aprende com isso aí, né? Que Jacó ele queria o quê? O lugar, queria usurpar o lugar de Esaú. E quando o Isaac ele está mais velho e ele já perdeu a visão, né? Ele já não enxerga direito. E então ele diz assim para Esaú. Ele chama Esaú e fala assim: Esaú, eu já estou perto de morrer, eu já estou perto de morar no céu, né? Vamos dizer assim, com Deus. Eu já estou perto de ir e eu preciso te abençoar. Eu quero que você vá até o campo, pegue um cordeiro, faça uma caça, uma comida bem saborosa para mim. Quando você chegar aqui com essa comida, eu vou me alimentar e vou te abençoar. Só que Rebeca estava ouvindo a conversa e Rebeca, ela preferia, né, Jacó. Aí o que que acontece? Rebeca pega e manda Jacó, quando Esaú saiu para caçar, ela pega, é, chama Jacó e fala assim: Jacó, vai ali, pega um cordeiro, eu vou fazer um alimento bem saboroso para o seu pai, e você vai até o seu pai e ele vai te abençoar. Você vai se passar por Esaú. E assim ele faz. Ela vai, cozinha tudo, pega pelos, bota. Lembra que quando Esaú nasceu, ele tinha muitos pelos? Aí ela pega um pelo de um animal, coloca nos braços de Jacó, pega a roupa de Esaú, coloca sobre ele o pescoço para ficar com o cheiro de Esaú e manda Jacó levar a comida para o seu pai. Chegando lá, o que que acontece? Ele dá a comida para o pai, mas o pai fala assim: ó, você é peludo como Esaú, mas a voz é de Jacó. Você caçou tão rápido? Ah, e Jacó fala assim: ah, foi porque Deus preparou para mim. Quer dizer, ele mentiu de novo. Aí o que que acontece? Isaac confirma, porque ele não vê, ele só ouve e sente o cheiro de Esaú. E toca nos braços de Jacó e entende que é Esaú realmente. Aí ele vai, come, se saboreia, né, da comida que Rebeca havia feito e então abençoa. E ele abençoa Jacó com todas as bênçãos. E o que que acontece? Depois que Jacó sai, chega Esaú. E o pai fica surpreso, assustado, mas eu já abençoei, eu pensei que era você, Esaú. E Esaú chora muito, fica muito chateado, com muita raiva de Jacó. Então, Rebeca manda Jacó embora, né? Para casa do seu irmão. O que eu quero trazer para a gente entender dessa história é que nós não precisamos mentir para alcançar as coisas, ou melhor, nós não precisamos mentir para alcançar as promessas de Deus. Sabe por que Rebeca fez tudo isso? Porque quando Jacó e Esaú ainda estavam no ventre de Rebeca, o Eterno mostrou algo para ela, falou algo para ela, dizendo que o menor, ou seja, que era o mais novo, Jacó, iria governar sobre Esaú, que era o mais velho. Lembra também que Sara, né, quis, vamos dizer assim, preparou assim, quis dar um jeitinho para Abraão, para que a promessa do Senhor se cumprisse em Abraão. É por isso que Abraão tem o primeiro filho chamado Ismael, porque
A promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, para a vida da Ayla, para a vida da Mária, para a vida do Azaf, nós não precisamos dar jeitinhos para que a promessa do Senhor se cumpra. Então, já havia a promessa de que Jacó iria governar sobre Esaú, né? E a descendência, então, por quê? Isaac teve dois filhos. A descendência viria de Jacó. E quando a gente for estudar para a semana, né, os descendentes de Jacó, que são as que são referentes às 12 tribos, nós vamos começar a entender mais ainda que a promessa de Deus, ela não precisa de jeitinho para acontecer. Então, o que é que a gente entende dessa história de Jacó? Que nós não precisamos enganar para recebermos algo. Nós sabemos, sabe, crianças, que o Senhor, ele não é, aceita a mentira, certo? O Senhor é a verdade. Então, quando nós mentimos, e está escrito na Bíblia, que quem mente é filho do diabo. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Mas Jesus, ele é a verdade. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 14, no versículo 6. João 14. Quem encontrar pode ler, por favor. 14, 6. Alguém encontrou? Sua câmera está fechada, Zaf. Seu áudio também. Então, lê para a gente, por favor. João 14, 6. Até vocês não fazem. Disse ele, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém a mim também conhece, conheceres o meu Pai. Já desde agora o eu pulei. Pulou? Então, volte do início, volte. Só o 6. Disse ele, Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se, senão por mim. Isso mesmo, tá vendo? Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jacó, ele teve uma vida de mentiras. Mas Jacó teve uma vida de mentiras até ter um encontro com Deus. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida, que antes era uma vida de mentira, uma vida de pecado, ela é transformada para uma vida de verdade, para andarmos no caminho juntamente com Yeshua, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, aqui a gente precisa, a gente traz, né, para nossa vida que o Senhor, ele conhece, ele nos conhece. Ele conhece a minha vida, ele conhece a vida da Mari, a vida do Azaf, da Ayla, né? Ele conhece a vida de cada criança aqui, de todos os seres humanos ele conhece, né? E ele tem um plano para cada um de nós. E a gente precisa entender que mentir, toda mentira, traz consequências, certo? Então, Jacó, ele ali, ele mentiu, enganou o pai e teve a consequência.
E qual foi a consequência? Ele teve que ir embora da casa dos seus pais, ele teve que fugir. Por quê? Porque Esaú ficou muito irado, muito chateado com ele e disse que iria matá-lo. Então, a mentira de Jacó trouxe uma consequência. Então, toda mentira traz uma consequência. Por isso, Jesus, ele nos orienta ao que? A falar a verdade. Não importa o que aconteça, devemos sempre falar a verdade. E entendermos que confiar é sempre o certo, né? Falar a verdade confiando que o que é certo vai acontecer, tá bom? Então, como Jacó, para a gente finalizar aqui, olha só, Jacó, ele tentou conseguir a bênção do jeito errado. Para sermos abençoados pelo Senhor, não podemos mentir e não precisamos fazer as coisas de maneira errada. Ter uma atitude errada, mas uma atitude certa, correta diante do Senhor, para que a bênção dele venha sobre as nossas vidas, porque tudo já está preparado para nós. Só precisar o quê? Acontecer, ou seja, se manifestar na terra, nas nossas vidas, certo? E precisamos andar no caminho certo, que é Jesus, falar a verdade, né? Confiar em Deus e o que? Esperar o tempo certo. Então, Rebeca quis é, adiantar a bênção sobre a vida de Jacó e agiu errado. Então, não precisamos querer adiantar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Precisamos sempre escolher aquilo que é certo, nunca escolhermos a mentira, certo? Dá um legalzinho aí, dá uma mensagenzinha aí, manda um emoji aí na câmera. Hoje tá todo mundo com a câmera fechada, só o WhatsApp tá aberto. Até você, Ayla. Mas o que a gente aprende hoje, que eu quero trazer para as nossas vidas hoje, para a gente pensar durante esse Shabat, esse sábado. Nós não precisamos mentir para alcançar as bênçãos do Senhor. Amém? Agora nós vamos orar e nós vamos encerrar, certo? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar mais uma vez com o Papai do Céu. Amém? Pai, nesta hora, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esta palavra, por esse ensino que o Senhor trouxe aos nossos corações, de que nós não precisamos mentir, Senhor, para sermos abençoados pelo Senhor. Que o Senhor tem um plano para cada um de nós. E nós só precisamos falar a verdade e andar, Senhor, na tua presença, para que o teu plano, o teu propósito se cumpra sobre as nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que o plano sobre o propósito e o plano que o Senhor tem para a vida da Mária, para a vida da Ayla e para a vida do Azaf, Senhor, que ainda são crianças, mas eles já estão, Senhor, caminhando na tua presença. E que o teu propósito, aquilo que o Senhor tem planejado, ó Pai, para a vida deles se cumpram em nome de Jesus. Nós trazemos à existência, Senhor, em nome de Jesus, tudo o que o Senhor já tem preparado para essas crianças, para aquelas que vão assistir depois, Senhor. Nós oramos a Ti, e já te agradecemos, porque cremos no Senhor e no Teu poder. Nos ensina, Senhor, a cada dia a falarmos a verdade. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém. Amém. Beijo no coração. Shalom, shalom. E até o próximo sábado. Amém, amém.